Bem-vindos de volta ao Arquivo Enigma. Nos nossos últimos episódios, investigamos esta formação mística no coração do Rio Grande do Norte, a Serra do Feiticeiro. Nós já caminhamos pelas suas trilhas com Lampião o estrategista, usando a serra como fortaleza. Nós já subimos ao seu cume para chorar pelo menino José, o anjo, cuja tragédia inexplicável gerou um santuário de fé. Nós até mesmo buscamos a origem do feiticeiro que dá nome ao lugar, seja ele um pajé, um eremita ou uma criatura lendária. Mas hoje, vamos contar a história mais perigosa de todas. Uma história que não foi escrita em livros de história, mas em folhetos de cordel e na memória do povo. Hoje, investigamos a noite em que um homem desafiou a própria escuridão. Esta é a lenda de Antônio Cruz, o poeta de Lages, e sua peleja proibida contra o diabo. A Serra do Feiticeiro, como já vemos, não é um lugar comum. Ela é um ímã para o inexplicável, um lugar de força, onde o sagrado e o profano parecem se tocar. Se o menino José representa o sagrado, a fé pura, a serra também guarda um lado sombrio. E é esse lado que esta lenda explora. Para que esta história faça sentido, precisamos entender a figura do cantador nordestino, o poeta de repente. O cantador, o violeiro, não era apenas um músico, ele era um cronista, um filósofo, um duelista. A peleja era sua arena, uma batalha de rimas, onde a inteligência e a velocidade do verso eram as únicas armas. E na Lages de outrora, havia um nome que causava admiração e arrepio: Antônio Cruz. A lenda o descreve como um mestre. Seus versos eram rápidos, suas rimas perfeitas. Sua habilidade era tão impressionante que, como acontecia com muitos gênios da viola, um boato sombrio o seguia. Diziam que a habilidade de Antônio Cruz não era deste mundo, que ele tinha um pacto, que sua viola tinha sido afinada pelo próprio Coisa Ruim. Para o poeta, essa era a maior das ofensas. Ele não tinha pacto, ele tinha talento, estudo e fé. E, talvez para provar seu valor, ou talvez por uma arrogância que só os gênios possuem, ele decidiu que iria calar os boatos da forma mais arriscada possível. Ele não iria apenas desafiar outro poeta, ele iria desafiar o acusador original. E ele faria isso no lugar mais temido da região, a Serra do Feiticeiro. A história conta que Antônio Cruz escolheu a noite mais perigosa do ano. Alguns dizem que foi uma sexta-feira santa, outros, uma noite de São João, noites em que, segundo o folclore, o véu entre os mundos está mais fino. Ele subiu a serra sozinho, levando apenas sua viola e a coragem de seu nome Cruz. Um nome que, por si só, já era uma oração e uma arma. Ele não foi pagar promessa como os romeiros do menino José. Ele foi fazer um desafio. Chegando ao cume, no silêncio da noite, ele se sentou sobre uma laje de pedra, afinou sua viola, e ao invés de uma reza, ele lançou um verso ao vento. Um verso desafio. Eu sou Antônio, poeta do Lages, e hoje duvido, por quantas paragens, haja um cantador que me ultraje. Nem mesmo o que mora nas profundas passagens. A lenda diz que o vento parou, o som dos grilos cessou, e da fenda mais escura da serra surgiu um cheiro de enxofre. Um homem alto, vestido de preto, com olhos que pareciam brasas, teria aparecido e dito: pois me chamaste, poeta, e eu vim, mas a aposta hoje é a sua alma. E ali, no topo da Serra do Feiticeiro, começou a peleja mais famosa do sertão potiguar. O diabo, orgulhoso, teria começado. Sua voz, dizem, soava como pedra se quebrando. Ele cantava enigmas teológicos, tentando prender o poeta em armadilhas de blasfêmia. Ele teria perguntado sobre a criação do mundo, sobre a cor do nada, sobre o peso do pecado. E a cada pergunta, Antônio Cruz respondia com uma rima perfeita, sempre se baseando na fé. O maligno, vendo que não vencia pela teologia, tentou a tentação. Me diga, poeta, para que tanto estudo? Me dê sua alma e lhe farei sortudo. Terá todo o ouro e o poder do mundo e fama eterna. Num só segundo. Mas Antônio Cruz, dedilhando sua viola na Oceiabalu, ele respondeu com a altivez do sertanejo: sua proposta é baixa,
e não me seduz. Ouro do inferno para mim não reluz. A fama que quero que me conduz é a de ser um homem firmado na luz. A batalha de versos varou a madrugada. O diabo estava ficando impaciente. O poeta, porém, viu o primeiro sinal da salvação: o nascer do sol. Vendo que o tempo do inimigo acabava, Antônio Cruz decidiu dar o golpe final. Ele inverteria o jogo. Agora, o poeta faria a pergunta. E ele fez a pergunta que o diabo jamais poderia responder. Já respondi tudo, bicho traiçoeiro. Agora, me diga com seu desespero: qual é o limite do Pai verdadeiro e o tamanho da graça de Deus no madeiro? A lenda conta que, ao ouvir a menção direta à cruz e à graça divina, o diabo não pôde suportar. O enigma era insolúvel para ele. Num uivo de fúria, o ser desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando para trás apenas o cheiro de enxofre e, dizem, uma marca de casco queimada na pedra. Antônio Cruz desceu a serra ao amanhecer. Cansado, mas vitorioso. Ele não ganhou ouro, ele ganhou a imortalidade. Sua história se tornou cordel, provando que sua habilidade não vinha de pacto, mas de uma fé e uma inteligência tão afiadas que foram capazes de derrotar o mal. Verdade ou folclore? No Arquivo Enigma, aprendemos que uma lenda não existe para ser um fato, mas para nos dizer uma verdade. A história da peleja na Serra do Feiticeiro é uma metáfora perfeita para o sertanejo. É a arte, a fé e a inteligência o poeta vencendo a adversidade e o medo o diabo num palco de beleza e mistério. A Serra do Feiticeiro é, portanto, um lugar completo. É a terra da estratégia de Lampião, da fé do menino José e da coragem de Antônio Cruz. Um lugar onde todos os mistérios do sertão se encontram. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Até a próxima investigação.